Vamos de futebol agora. Não deu para o CRB. O Galo perdeu para o São Paulo por 2-0 pela Copa do Brasil. Mais detalhes com Júnior Leal. Boa tarde, Júnior. Boa tarde para você, Sabrina. Um salve, salve para quem é de verdade e para quem é de mentira. Podem falar de mim nessa cidade. É o seguinte, no primeiro jogo da Copa do Brasil, infelizmente, a equipe do CRB não deu para cima da equipe do São Paulo. A equipe regatiana levou um resultado negativo. Vamos dar uma olhadinha nos gols desse jogo aí? Solta aí pro pai. Aí o primeiro da partida, né? Uma jogada que passou por toda a extensão. Aí, desculpe. Aí foi o pênalti, né? Um pênalti infantil do Feijão. Muito infantil. Fez a carga, pênalti bem marcado. O Mazola reclamou muito, mas foi pênalti sim. E na cobrança, desperdiçada, a bola para fora. Goleiro de um lado, bola para o outro. E o CRB ainda se deu bem nessa, porque poderia já sair no início do jogo com um placar muito adverso, né? Depois, na sequência, uma jogada que se inicia pelo lado direito do campo. Observe que as duas jogadas do São Paulo se inicia por esse lado. O toque envolvente da equipe do São Paulo foi envolvendo a equipe regatiana, cruzamento na área e a sobra Valdívia. Coloca a bola para dentro, o chute bem mascado, mas sem chance para o goleirão da equipe do CRB, fazendo assim São Paulo 1, CRB 0. Olha de novo, ó, lado direito, lançamento do Jean. Já vai o Militão, já deu passe, passou e o Militão vem para concluir. Falha total do sistema defensivo da equipe do CRB, uma falha até certo ponto grotesca de atenção, posicionamento. E o São Paulo fez 2-0 ali, ainda no primeiro tempo, podendo até fazer mais. Teve mais oportunidades para poder fazer o terceiro gol. Boa tarde, Emerson. Infelizmente não deu para a equipe regatiana e um futebol muito aquém do esperado, né? É verdade, um abraço, boa tarde para você, para os amigos de casa. O CRB fez um jogo abaixo da crítica, principalmente no que se refere ao primeiro tempo. O CRB praticamente não existiu. Se você for pegar o scout do jogo, 70% de posse de bola para o São Paulo, 30% para o CRB. O CRB não fez um chute na meta do goleiro do São Paulo e, como você destacou, o CRB continua com a deficiência gigantesca pelo setor esquerdo do seu sistema defensivo. Foi assim contra o Santa Cruz, inclusive Manuel, a gente falou aqui no programa do Manuel, mas não responsabilizamos o garoto, colocamos o Mazola na frente dele. Ontem o Diego voltou ao time na condição de titular, capitão da equipe do CRB por algumas oportunidades. E mais uma vez, mesmo com um jogador muito experiente naquele setor, está provado que o problema não é de peça, o problema é de formatação de jogo do CRB, que tem aquela deficiência, problema de cobertura, problema de recomposição. Os jogadores do CRB, ao que parece, não se entendem bem naquele setor. E esse segundo gol do São Paulo foi um gol clássico, né? Sim. Gol, se você for pegar, o gol de manual. Sim. Cobrança de tiro de meta, o jogador que fez o passe para a penúltima bola já recebeu lá na frente, conseguiu fazer a conclusão. E para você ter uma ideia, sabe, Júnior, no CRB, quando quis jogar, quando foi mais agressivo, que sobrou correndo no segundo tempo, até que ofereceu perigo. Sim. Né? Nas duas estocadas, teve um cruzamento feito pela direita, que o Neto Baiano e o Ratinho fecharam, mas os dois furaram. Não conseguiram alcançar a bola, poderia descontar o placar. Na verdade, esse placar não demonstra o que foi o jogo. Se fosse transcrever o que foi o jogo, o placar deveria ser maior, seria inclusive elástico. São Paulo foi o senhor absoluto da partida, principalmente, repito, no primeiro tempo. Agora, foi uma vantagem construída pelo São Paulo, e aí eu concordo com o Mazola, falou depois do jogo, é uma vantagem insignificante, foi o que ele colocou. Até porque é totalmente irreversível. O problema é o adversário. Né? Perfeito. E repito, o São Paulo tem, nesse time de agora, tem uma das piores safras do São Paulo. Eu fiquei impressionado, inclusive, que vi. Já tinha visto outros jogos do São Paulo, inclusive do final de semana contra a Ferroviária. Até aqui São mesmo Paulo contra o CSA, né? E para você, só para concluir com relação a isso, para você ver que o treinador estuda o adversário, né? Você vê que, comparando com o time do São Paulo do final de semana para o de ontem, o técnico Dorival Júnior sacou do time o Diego Souza, sacou o Nenê, colocou dois garotos, explorando as laterais, fez um jogo lateralizado, porque ele já tinha, inclusive, provavelmente, estudado o CRB e observou que o CRB vulnerava nas laterais, principalmente no setor esquerdo. E aí, tanto é que os dois gols do São Paulo saíram para aquele setor. E aí vai no quesito atenção, marcação, repetição, treinamento. E aí, para mim, novamente, se eu pudesse, né, que a gente não faz isso na Copa do Brasil nem no Campeonato Estadual, mas se eu tivesse uma frigideira em mãos, seria você de novo, Mazola. Primeiro, pela postura covarde que você entrou na partida contra a equipe do São Paulo. Foi covarde. Porque a forma que o CRB entrou em campo contra a equipe do São Paulo, por favor, irmão. A gente está enfrentando quem? O Bayern de Munique? Barcelona? Real Madrid? Futebol, amigo. 11 contra 11 dentro de campo.
Vai lá, joga seu futebol, vai pra cima, incomoda o adversário. Que quando o CRB resolveu jogar um pouquinho mais de bola, teve umas 2 ou 3 oportunidades, não chutou no gol, mas teve quase uma oportunidade de fazer o gol da partida e aí decidir aqui por um placar mínimo. Então faltou um pouco mais de coragem do Mazzola, faltou um pouco mais de ousadia e envergadura para enfrentar a equipe do São Paulo. Fica como lição para a equipe do CRB, que o São Paulo não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para vencer aqui, não está morta a equipe do CRB, porque a equipe do São Paulo, como o Emerson falou muito bem, é a pior safra para mim do São Paulo, nos últimos 10 anos. Então dá sim para vencer o São Paulo, mas para isso tem que jogar muita bola, tem que ser corajoso, tem que ser aguerrido e tem que estudar o seu adversário. Vai nos pontos fracos dos caras, como os caras vieram no nosso ponto fraco e perceberam que o lado fraco era o lado esquerdo do campo, que não tem uma cobertura. O goleiro Jean saiu direto pro Militão, o Militão deu um passe e já saiu correndo. E no outro já saiu de cara pro gol. Olha, falha de posicionamento. Então, um detalhe, você foi muito feliz quando falou da maneira covarde. Tem um grande detalhe nisso tudo, porque se você for falar, o CRB entrou na maneira correta, o Mazzola então entrou. Sim. Inclusive, ele falou isso aqui no programa ontem. O que tinha de melhor ele colocou para jogar. Tem que fechar a casa. E eu compreendo que tinha que entrar com aquela formatação de jogo. Mas uma coisa é você entrar com a formatação, outra coisa é comportamento. Verdade. Você vê que o CRB mudou de comportamento com as mesmas peças. Né? Fez uma outra modificação que não foi pontual, mas mudou de comportamento. É atitude, postura. E, obviamente, foi recomendação do seu treinador. Claro. É o seguinte, vamos mudar de chave aqui, até porque domingo você sabe que tem um grande clássico entre o CRB e o CSA, mando de campo da equipe do CRB, e chegou um momento muito interessante pra gente. A gente preparou uma mistura, uma seleção do que a gente pode ver no domingo. Vamos ver quem é que tem os melhores jogadores. Você acha que será que o CRB tem mais jogadores completos do que o CSA? Ou o CSA tem jogadores vivendo um melhor momento do que os jogadores do CRB? A gente vai fazer um para o ímpar, né? Como se estivesse escolhendo no meu baba. Emerson, goleiro da equipe do CRB, o João Carlos, e goleiro da equipe do CSA, o Mota. Para você, Emerson, quem seria titular absoluto no seu time? Olha, o goleiro João Carlos do CRB, ele vem fazendo boas atuações, inegavelmente. Inclusive, foi o principal responsável pela classificação na Copa do Brasil contra o Novo Hamburgo. Defendeu 2 pênaltis ontem, parece que ele se agiganta, né? Tanto é que o jogador do São Paulo mandou para fora. Mas até pelo que já demonstrou vestindo a camisa do CSA, por ter mais história no futebol alagoano e por dar conta do recado, eu prefiro o Mota. O Mota também é meu voto, sai na frente o goleiro Mota. Lado direito a gente tem o Ayrton, né, que está fazendo um bom trabalho. O lado direito do CSA hoje, quem vestiu o Celcinho, né, horas também ele reveza com outros jogadores, mas o titular vão botar que seja o Celcinho. Ayrton e Celcinho, quem você escolheria para o seu baba, Emerson? O CSA, ele tem, já acho que há uns 2, 3 anos, ele tem um problema crônico na lateral direita. É um negócio impressionante. Cansa, Tanto é que no início dessa administração que está no CSA, você não tinha um lateral direito, era improvisado um volante, e você vê que o cara não consegue se firmar, né? Eu considero o Celcinho tão bom jogador, o torcedor do CSA vai me xingar. Mas nessa comparação, o CRB está muito bem servido com o Ayrton, que é um baita no jogador, tem currículo, tem nome e pelas atuações que ele vem fazendo no CRB, está mostrando que não está em declínio na carreira não. Então eu prefiro o Ayrton. É um lateral que tem um lado forte ofensivo, defensivo deixa um pouco a desejar. Tem uma bola parada muito boa. Mas é uma bola parada muito boa e que é diferencial e que pode mudar todo o resultado de uma partida. Sistema defensivo, a gente tem o Xandão e o Flávio Boaventura. Quem você escolhe, Emerson? Xandão do CSA, né? Xandão do CSA. Na verdade, a zaga, pelo menos considerando titular do CRB, é o Flávio Boaventura e o Anderson Conceição. Né? E no CSA, o Xandão com o Leandro Souza. Eu não vou nem considerar então, vamos botar o Xandão e o Flávio Boaventura. Quem é que você escolhe? Eu escolho os dois, né? Eu Sim. tiro um de cada. Na verdade, se bem da verdade, o CSA tem um problema também na zaga. Exatamente. Eu meio que prefiro, mesmo com esses aspectos que a gente vem mencionando do sistema defensivo do CRB, ainda coloca a dupla de zaga do Galo. Eu também. Eu vou também Boaventura, que eu também não considero um excelente zagueiro. E o Anderson Conceição gosta, acho que ele é um bom jogador. Sim. Então essa dupla. Então vamos botar Anderson Conceição também e o Flávio Boaventura como sistema defensivo da nossa seleção do CRB e do CSA. Lado esquerdo do campo, a gente tem o Diego e tem o Rafinha. Rafinha que não vive um grande momento, mas a gente sabe que é um excelente jogador. E o Diego que vem em declínio, pelo menos nos últimos jogos, vem falhando muito. O Rafinha estava entregue ao departamento médico, vai ser titular fatalmente no Clássico. E eu acho o Rafinha um jogador mais completo. Sim. Tanto no que se refere a atacar e a defender. O CSA, e nesse período tem sido isso, o CSA tem uma jogada muito forte, que são os cruzamentos do Rafinha. Eu sempre digo que o cruzamento nunca vai ser uma jogada despretensiosa. Mas o cruzamento do Rafinha
em muitas oportunidades ele é praticamente letal. Então, eu prefiro o Rafinha do que Também vou com você Diego. nessa. Rafinha também forma o sistema defensivo. Então, no sistema defensivo a gente tem o Mota, tem o Ayrton, Flávio Boaventura, Anderson Conceição, Rafinha. 2 do CSA e 3 da equipe do CRB. Vamos para a dupla de volante. Tem Yuri, que joga agora como titular da equipe do CSA. E do outro lado tem o Feijão. Quem você escolhe o seu time? Olha, numa condição normal de temperatura e pressão, e desprezando a questão física, eu escolheria, também, você nem mencionou, eu escolheria o Boquita. Eu acho ele um excelente jogador. Sim. Né? Ele deu muita conta do recado vestindo a camisa do CSA na temporada passada, mas o final do ano foi ingrato com Sim. ele. Né? As festividades do final do ano, o cara engordou pra Engordou caramba. demais, E né? perdeu a condição de titular, eu vi as imagens, ele entrou no último jogo, melhorou consideravelmente, mas tá fora do time. Então, como primeiro volante, né, e eu acho que era um problema do técnico Flávio Araújo, eu acho que não dá para jogar Dauan com o Yuri. E o Dauan não vem passando uma fase boa. Então Exatamente. eu coloco. E aí já fazendo Aí vai Yuri e Feijão. comparativo com o jogador do CRB, e hoje é o Feijão, eu prefiro o Yuri. Agora, há de se destacar que o primeiro volante do CRB é o Claudinei, que está entregue no Sim, departamento sim, médico. sim. Mas está fora, vai passar um mês. Então nessa disputa eu prefiro o Yuri. E agora tem um Ratinho de um lado e do outro lado, pela equipe do CSA, tem o Dauan. Deixa eu Vamos botar até o Serginho, né? Que seria o segundo volante, na verdade, pra gente fazer essa comparação, porque com essa. Eu tô aguardando, inclusive, porque domingo, aí você já vai ver o time do Marcelo Cabo. Sim. Domingo pode ter certeza do torcedor do CSA. E tanto de característica, como de jogada, de formatação, de posicionamento, de esquema tático. Né? Tudo isso já vai ser o time do Marcelo Cabo. Sim. Né? E ele repetiu o que vinha fazendo o Flávio, o Jacozinho fez a transição, andou colocando o Dauan de primeiro volante e o Yuri de segundo volante. E já fazendo um comparativo com os dois do CRB, inclusive do jogo de ontem, né? Sim. Feijão Serginho, para escolher uma dupla, colocaria Yuri do CSA e o Serginho do CRB. Beleza, então a gente tem já Yuri e Serginho. E agora tem do outro lado uma dupla, então vamos formar logo a dupla para ser mais específico. Você quer montar no 4-4-2? Vamos montar tradicional. vamos montar tradicional. Tem de um lado o Daniel Costa, né? Do outro lado a gente tem o Williams, também que jogou ontem, pelo menos como titular, né? Também tem o Edson Ratinho, da equipe do CRB, e do outro lado, aí você alterna em alguns jogadores que vêm entrando da equipe do CSA. Mas quem você formaria ali, naquela dupla ali do meio campo, para poder fornecer o ataque? Até porque as duas equipes elas vão distinguir de esquema tático, né? Sim, então, para fazer exatamente. uma A coisa gente fez tradicional, vou fazer o isso. quadrado no meu campo, Sim. já escolhemos dois volantes, e aí eu vou escolher um de cada, mas principalmente se tratando de qualidade. O Daniel Costa, e aí é preciso que se frise que ele nitidamente também está fora do seu condicionamento físico. O Daniel, ele tem um Verdade. problema, e você vai dizer que isso que é problema, porque são 2 temporadas seguidas, ele tem um problema para se condicionar fisicamente. Isso é muito claro. Tanto é que na temporada passada, depois do campeonato estadual para o campeonato brasileiro, que foi quando ele chegou, ele teve que amargar o banco de reservas. O Ney da Mata colocou ele no banco de reservas, Sim. que era o treinador do CSA. E ele voltou, me parece que no período de férias, ele fez uma cirurgia de vasectomia. Na pré-temporada andou trabalhando fora do grupo de jogadores, até com personal próprio. E ele ainda está fora de condição física, só que ele tem muita qualidade no toque. É um negócio impressionante. É No jogo diferenciado, domingo, né? em Boca da Mata, eu fiz esse jogo, CSA e Céu, para suprir a deficiência que ele tinha na questão física, ele superava com a qualidade do passe, de você municiar o jogador, de você inverter jogada. Ele conseguia fazer passes quilométricos e com muita perfeição, portanto ele não pode ficar de fora. E um outro jogador, para fechar esse quadrado aí dessa seleção que a gente está montando entre as duas equipes, eu coloco o Edson Ratinho. E para mim, o Edson Ratinho, eu disse isso na rádio ontem, é o melhor jogador do CRB. futebol. E pra mim, eu acho que o momento que tá vivendo, eu acho que até o melhor jogador do futebol lagoano. né? Ele consegue ser, mesmo num time formatado burocraticamente, como foi o CRB ontem, ele consegue ser a válvula de escape. Verdade. Ontem, as atenções do São Paulo, no que se refere a se prevenir das investidas do CRB, era em cima dele, do Edson Ratinho. E no primeiro tempo, muito do sucesso do São Paulo se deu pela, digamos, covardia dos jogadores do CRB. Né? Mas o Ratinho é um estupendo jogador e é bom que se diga que ele era lateral direito, viu? Verdade. né? Lateral direito com o Condé, Léo Condé, treinador do CRB, descobriu essa funcionalidade do jogador naquele setor e ele, umas horas já deu entrevista disso, esqueça do Edson Ratinho como lateral. Ele é um homem do meio campo, joga aberto pela direita, faz uma dobra excelente, seria o ponteiro de antigamente e ele dá para formar esse quadrado aí para jogar lá do A gente fez um 4-4-2 e a dupla de ataque, Emerson, quem você escolheria? Olha, nós já colocamos ele aqui na frigideira. Sim. Acho que foi Os a nossa dois, primeira né? frigideira, né? Os dois que a Os gente dois, escolheu, né? já tá no na comando do frigideira, ataque, é. a frigideira serviu muito bem pros caras. Sim. Né? Mas um é o Didira,
representando o CSA. Eu acho que o Didira vem fazendo um bom campeonato, vem fazendo boas partidas. Se você aponta que ele tem algum problema de deficiência técnica, ele supera na condição física. Verdade, na garra, na vontade, o Didira, né? ele tem uma excelente condição física, Sim. até pelo seu biotipo, né? Sim. E ele vem fazendo boas atuações. Então ele tem que estar aí, se não for esse quinto homem do meu campo... Ele pode ser outro atacante. Pode ser um homem que E o chega lá na centroavante, frente. Emerson, quem você colocaria? O Neto Baiano vive um momento extraordinário. Centroavante, Júnior, e atacante é para fazer gol. O atacante ele não marca o lateral. Sim. Né? Ele não faz a recomposição. Ele pode não fazer tudo isso, mas ele tem que colocar a bola para dentro. Pra dentro, essa e é a o Neto função. está colocando. O CRB, inclusive, precisa explorar muito mais isso. Tanto é que nessa disputa da chegada do Marcão, sabe? A gente falou aqui, o Neto Sim. vai comer o banco de reservas. Ele já reconquistou. Verdade, o Com posto toda a titular, condição com do toda a posto titular, o Marcão não passa na cabeça, eu tenho certeza absoluta do que eu vou dizer, não passa na cabeça de nenhum regatiano colocar o Marcão em no lugar detrimento do do Neto. Neto. Já para botar na tela aí pra gente, aí ficou nossa escalação geral. A gente escolheu o treinador Mazola Júnior também pelo tempo de trabalho que está tendo, né, à frente da equipe do CRB. E o Marcelo Cabo ainda não teve o tempo específico para poder mostrar o seu trabalho. A gente vai saber já um pouquinho do time do Marcelo Cabo nesse domingo. Mota no gol, lado direito, Ayrton. A zaga fica com Flávio Boaventura e Anderson Conceição. Rafinha no lado esquerdo. Aí a gente botou Yuri e Ratinho, mas poderia ser Yuri e o Serginho, né? E o Ratinho junto com o Daniel Costa. E o Neto Baiano e o Didira, formando assim a seleção. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 do CSA e 1, 2, 3, 4, 5, 6 do CRB. Nessa seleção o CRB sai na frente, então pra gente hoje o melhor momento e de condição, jogadores também, o CRB tem um elenco um pouco mais forte e mais competitivo do que o CSA. Isso não quer dizer nada, que clássico a gente sabe que dentro de campo o que se resolve é lá, fechou a grade, meu irmão, é 11 contra 11 e aí a qualidade e a vontade às vezes supera muito mais do que a técnica. Parceiro, Deu praticamente um empate técnico. Né? Como última informação, daqui a pouco, mais 45 minutos, tem um sorteio para a escala de arbitragem de toda a rodada e as atenções voltadas para quem vai apitar o clássico. Teremos a arbitragem local, geralmente são 2 opções para sorteio, eu tive a informação agora há pouco, que vão colocar mais uma, né? Segundo a fonte, os 3 árbitros que vão ficar à disposição para o sorteio para o clássico é o Francisco Carlos Nascimento, que era árbitro da FIFA, o Rafael Carlos Salgueiro e o Denis Ribeiro Serafim. São 3 bons árbitros e quem foi escolhido está bem entregue. eu queria só mandar um abraço só para me despedir, eu anotei aqui para não esquecer. O Júri de Futebol, Ricardo Melo, um abraço para você, meu irmão, você me assiste, gosta do meu trabalho. E Fátima também da Clínica Bom. Grande abraço para a galera também, os taxistas da Sexta, que me viram ontem, mandou um abraço para mim. Um forte abraço, um beijo do Baiano. Sabrina é com você, fica com Deus. Amanhã a gente vai fazer um programinha especial para só tratar desse assunto que a gente está comentando durante toda a semana, o clássico mais esperado do ano, CRB CSA. Forte abraço, Sabrina, até a próxima. Baiano, muito obrigada pelas informações, muito obrigada, Emerson. E você pode rever todo o JD no nosso site tv.verde.tv.br. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma ótima tarde para você.